a gente não deve ir no resultado final, né? Porque são duas equipes que perdem pouco, só se for um Sim. empate. Campeonato italiano, Bolonha e Torino. Jogo também interessante aí para a gente acompanhar. Vamos colocar na tela as informações do jogo. Vamos lá, né? Jogo sexta, 4 horas e 45 minutos, lá no Renato Dall'Ara, né? O estádio do Bolonha, lá no Campeonato Italiano, obviamente, né? Obviamente. 25ª rodada. O Bolonha jogou Champions League, né, essa temporada. Não foi muito bem, né? Caiu na primeira fase. Foi eliminado já de cara. Mas é um timezinho que vem bem. Vamos trazer aí a tabela de classificação. Antes de ver a tabela de classificação, é o nosso aplicativo do Game Arena. A gente vai observar um dado curioso, tá? Nenhum dos times perdeu os últimos 5 jogos que se disputou. Agora é mais, né? O Bolonha Bolonha perde a 9 e o Torino a 7, se eu não me engano. Mas muitos empates aí nesse Isso. retrospecto. Trazendo a tabela de classificação, dois times que não estão aí tão distantes em termos de posição. O Bolonha é o 8º e o Torino é o 11º, mas são 10 pontos que separam as duas equipes, né? Então, ao que parece, o Torino deve brigar mais na parte de baixo da tabela de classificação. Também acho que não vai passar sufoco, acho que não cai, é timezinho de meio de tabela. E o Bolonha dá para sonhar com outra vaga em competição europeia eventualmente, né? Acho que vai ser mais difícil, o time não é tão qualificado quanto a temporada passada, mas dá para sonhar. Muito bem, vamos para os confrontos recentes, né? Equipes que estão invictas aí nessa sequência recente. O Bolonha, inclusive, não toma gol há 3 jogos, né? Sim. Empatou com o Lecce sem gols, venceu a Atalanta 1-0 boa e venceu vitória. o Como 2-0. Pouquíssimos gols, né, velho? Isso. Aí empatou com o Sport 1-1, Empoli 1-1. Nos últimos 5 jogos, não é isso, do Bolonha? Tivemos aí... Os últimos 5 do Bolonha, no menos máximo de 2. 2,5, né? Sim. Aí teve 2-1 contra o Borussia Dortmund, uma vitória. É um time que 3-1 não perdeu em contra o Monza. 2025 ainda, velho. Isso. Pô, muito bem o Bolonha. 9 jogos, né? 9 jogos sem perder. E o Torino também não fica muito atrás, né? Uhum. Tanto na questão de poucos gols nos jogos, né? Sim. A gente vê, acho que nos No últimos... máximo 2 também, né? Nos últimos 6, inclusive, a gente vai ver aí. Sim. Os últimos 6 jogos aí da equipe do Torino, menos de 2,5 gols. E também não perde a 7, né? Não perdeu em 2025 também. 2 times que não perderam esse ano, né? Curioso. E lá no primeiro turno, ó, pra gente poder destacar, foi 2-0 pro Bolonha, lá em Turim. Muito bem. Então vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque está bem claro que a gente não deve ir no resultado final, né? Porque são duas equipes que perdem pouco, só se for um Sim. empate. A grande questão que eu gostaria de destacar aqui negativamente em termos de resultado final é que, ao meu ver, a odd está muito baixa pro Bolonha, tá? Isso. É um time que não perde a 9 jogos, mas ele empata muito também. Até vem de resultados melhores e é melhor do que o Torino. Mas eu tô achando essa odd baixa. Para ir na vitória seca a 1,76, eu tenho o meu pé atrás. Um empate no Laposte do Bolonha, eventualmente, se tivesse uma odd boa, seria uma pedida interessante. Mas a odd é baixíssima, 1,29 apenas. Então, não vejo valor aqui e prefiro focar em gols. A gente observou que é uma tendência muito alta a sair poucos gols, né, velho? No confronto direto entre eles na Série A italiana, foi 2-0, saiu no máximo 2. A gente observou que os últimos 6 jogos, né, do Bolonha saíram no máximo 2 e os últimos 7 do Torino, salvo engano, né, 5 e 6, eu acho. 5 do Bolonha e 6 do Torino. Enfim, pouquíssimos gols, muito empate, e eu acho que é a tônica para esse jogo aí, tá? 0-0, ou 1-1, ou 1-0 pro Bolonha. Eu ficaria um desses 3 palpites aí. Mas, com menos de 2,5, cara, com essas estatísticas embaixo do braço e tendo uma odd 1,59, eu tô achando uma maravilha. E pra mim, essa aqui é a melhor tip dessa sexta-feira, né? A melhor tip aí do sextou. Por isso, vamos com selo Hotbet. Selo Hotbet nessa aí, stake dobrada. Muito em bem. menos de 2,5 gols de Bolonha e Torino. Então, cenzão aí no menos de 2,5 É a gols, fome. hein? Bolonha e Torino, né? Ainda mais falando de Bolonha, já pensa né? uma lasanha bolonhesa, né? Muito bem. É complicado. É isso, gostou do vídeo, daquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Sempre importante, Matheus Montenegro. E jogar com responsabilidade, claro. Sempre aquele troquinho do pão, no máximo, deixar aquele jogo mais emocionante, bota um cincão ali, né? Sim. Enfim, nada além disso. A nossa dica aqui da TV Bet, da Bet Nacional, é sempre jogar com responsabilidade. Valeu, tamo junto. Final de semana com muitos jogos importantes, hein? Se liga Tamo aí. junto. Valeu.